Olá, no vídeo de hoje vamos conhecer aqui o fundo de infra da Rio Bravo, RBIF. Coloquei até um BIF aqui para a gente lembrar do ticker dele. Quem for negociar esse FII infra na B3 aí não é nenhuma recomendação. Então vamos lá, pessoal. O que esse fundo propõe, né? Ele se propõe a ser um fundo que ele trabalha com empresas majoritariamente ESG, né? Com o reconhecimento IS, que é um reconhecimento da Anbima, né? Uma certificação que o empreendimento é sustentável, né? Aqui ele trabalha com bons créditos, diversificação e, principalmente, originação própria como alavanca de valor, ou seja, ele desenvolve as debentures, né, os negócios dele do zero, né, para conseguir gerar mais valor. Vamos conhecer um pouco mais de perto o fundo aqui? Então, esse fundo, ele está hoje, né, com 58,7 milhões, é um fundo pequeno, 852 cotistas, né, poucos cotistas. Aqui ele tem uma duration de carteira de 3,4 anos, legal, ponto verde que eu coloquei como positivo, tá, pessoal? Os ratings são bons, carrego de carteira IPCA mais 9, CDI mais 3,2, 27 emissores, né? É, ponto assim de atenção é que ele está negociando com ágio, né, pessoal? Hoje ele está, nessa época do relatório, ele estava com 1,06 de ágio. Hoje ele está com 1,02, 1,03. Então, ponto de atenção, né? Para a gente comprar fundo de papel com ágio não é muito interessante, né? A não ser que a gente perceba realmente algo diferenciado no fundo e que a gente queira apostar, comprar acima de mercado, né? Mas basicamente está negociando acima do mercado, isso seria um ponto negativo. Questão do dividend yield dele, a gente vai conversar um pouco mais aqui. Ele paga um dividend yield assim interessante, mas em relação aos pares, ele não chega a ser tão tão bom. Não chega a ser o mesmo nível, né, do que os pares dele estão pagando. Aqui a cota dele, né, a gente viu um afundamento de cota no período aí de março, abril, aquele período lá onde teve no início do ano, né, onde a NTNB esteve alta, né, e aqui a gente vai falar um pouco da emissão dele, né, esse fundo ele era bem pequeno, ele era um fundo, na verdade, de 20 milhões só, ele passou por essa emissão, né, de mais 30 milhões aqui, captou tudo, já integralizou esse dinheiro ao fundo, né, e já investiu, já alocou boa parte disso aí, e aqui ele fala sobre esse processo, né, que eles adicionaram aí mais debêntures, produtos estruturados, transporte hidroviário, tratamento de resíduos, né? Essa linha ESG que eles trabalham, né? Ele fala aqui do número de cotistas dele, e aqui que é o ponto interessante, olha só, ele fala que eles optaram por alocações de CDI mais com duration curta, em razão do elevado carrego de curto prazo em equivalente de IPCA+, né? Ou seja, operações bem interessantes, com benefício da baixíssima volatilidade. Então, aqui ele não precisou fazer um mecanismo, por exemplo, de RAP para baixar a volatilidade, porque ele já estruturou uma operação com alocação CDI, de originação própria, né, e com duration curta. Então, nada melhor do que isso para atravessar o presente momento que a gente vem passando. Então, achei muito inteligente a estratégia do fundo nessa ocasião aqui. Aqui ele fala mais um pouco da emissão, né? Então, com essa emissão que ele fez, o fundo mais que dobrou de tamanho, ele conseguiu reduzir a duration dele, que era de 5,3 para 3,4 anos, e melhorou o carrego da carteira, de IPCA mais 8,3 para quase IPCA mais 9. Então, ele alocou 60% da captação, né? Sendo boa parte disso em CDI, né? E ele dá mais detalhes disso na parte da carteira, mais para frente. Então, essa aqui é a visão geral do fundo que a gente tem aqui. É interessante a gente conhecer a carteira dele mais de perto aqui. Então, vamos dar uma analisada bem geral na carteira do fundo. Taxa de administração 0,85, legal, não cobra taxa de performance, né? Ponto de atenção em amarelo aqui. Como um fundo pequeno, logicamente, como todo fundo pequeno, o volume de negociação é baixo, liquidez baixa, né? Então, aqui apenas 28 mil reais de média por dia de negociação. Então, esse é o ponto de atenção para quem quer entrar, né? Eu acredito que esses fundos, assim, menores, ele cabe para uma pessoa que já tem uma carteira assim mais diversificada, né? Então, onde a pessoa coloca lá um percentual da carteira em fundos de menor liquidez, né? Então, basicamente essa é a minha opinião, né? Eu acho que não vale muito a pena para quem tem ainda poucos FIINFRAs na carteira. Eu acredito que é mais para quem está mais diversificado, né? E você entrar com essa alocação aqui. A gente viu nos vídeos anteriores também, passou por dois fundos aí de menor liquidez também, basicamente, né? A gente viu o fundo do Banco Inter, ontem a gente viu
o fundo da Orama, o Ogin, né, dois fundos menores, né, mas fundos bem interessantes. E hoje estamos vendo esse da Rio Bravo, né. Então são opções aí para quem quer diversificar a carteira, né, considerando que a pessoa tem que saber que isso é a menor liquidez, né. Bom, esse produto, logicamente, se trata de um fundo de debêntures, né. Então ele quase que ele tem uma constituição similar à renda fixa, né, basicamente. Ele é uma renda variável com cara de renda fixa, né, como todos os FIINFRAs que a gente tem aqui. No seguinte sentido aqui de alocação, seguimos em frente, ele é bem diversificado, acho que não tem nada a declarar sobre isso aqui, né, aqui a gente não tem nada a falar do fundo. Aqui ele coloca, marquei em amarelo, as operações que ele constituiu, bem interessante, uma série aqui de operações boas em geração de energia, com prêmio em CDI, né, isso aí equivalente a IPCA mais 14, né, são operações em CDIs excelentes, né, então, assim, acho que o fundo acertou a mão nessa emissão aí. O fundo dobrou de tamanho, era um fundo bastante pequeno, né, muito pequeno mesmo, agora se tornou um fundo pequeno, né, está em 56 milhões de patrimonial, mas assim, eu vejo bem interessante, eu vejo esse crescimento desses fundos de forma organizada, né, são mais opções para o cotista, né, para a gente estar avaliando, estar investindo. O relatório deles aqui é bastante detalhado, eles falam sobre o que está afetando todos os fundos de infra nesse presente momento, que é o quê? Abertura de juros real. O que é isso? É a curva de juros, ZNTNB, subindo, né? Ou seja, os títulos IPCA mais representados pelo EMAB estão ficando mais caros. Então, aqui ele explica o porquê disso, né? Ele mostra primeiro o processo de abertura. Veja, esse gráfico é bem interessante. Ele mostra aqui onde que estaria, por exemplo, a duration de 3,4 anos, que é a carteira deles, nesse gráfico aqui. Ela estaria aqui, ó, por exemplo, findando em 2027 o carrego das debêntures, se elas fossem levadas até o final, né? E o que ele está dizendo? Que essa curva azul clara estava, por exemplo, em 5,22 em 2026, aqui, ó, abriu para 5,74. E aqui em 2027 ela abriu de 5,26 para 5,60. Né? Então quer dizer que os juros reais estão aumentando. E aqui ele explica o motivo disso na economia, né? Que isso devido à percepção de risco do mercado. Então o mercado não está confortável com a situação atual, né? Que a gente já comentou em outros vídeos, né? A situação Brasil mesmo, né? Então quando o mercado tem uma percepção de risco aumentado, como foi lá na época do 2016, do governo Dilma, né, onde realmente você comprava títulos com IPCA mais duas casas decimais quase, basicamente. Então, quando a percepção de risco está alta, né, esses títulos da NTNB, eles pagam prêmios altos, né? Então, basicamente esse é o fenômeno de abertura de curva. Quando a abertura de curva acontece, os juros reais ficam altos, o preço dos ativos, dos títulos cai. Então a relação é inversa e não é linear. Mesma coisa acontece para os spreads de crédito. Então, aqui uma explicação bem didática do que está acontecendo. E aqui, dada a concentração do fundo nos vértices 2030, ó, 2035, 2028, que é onde ele tem as durations dele aqui, o fundo acaba sendo prejudicado por essa abertura da curva, pelo aumento dos juros. Né? Então, isso é o fenômeno de marcação ao mercado. Okay? Que acontece com todos os produtos de renda fixa, debenture não é diferente disso. Então a gente viu aqui a carteira do fundo e viu a preocupação do fundo com esse tema, né? Mas, na minha opinião, eles estão indo num caminho bastante acertado, fazendo essas alocações em CDI aqui, que de certa forma já é um hedge de carteira, né? E principalmente com prêmios bastante elevados, né? Então vejo potencial nesse sentido aí. Logicamente, aqui, ó, vou botar aqui o disclaimer. Logicamente, isso não é uma recomendação de compra, né? Nenhum vídeo aqui do canal são recomendações de compra. É principalmente uma recomendação de estudo, né? Que a gente deve estudar bastante, ler relatórios, né? Estudar da melhor forma possível antes da gente investir o nosso rico dinheiro, não é verdade? Indo em frente, para fechar, rentabilidade. Então, vamos falar da rentabilidade dele. Aqui ele fala de um yield de 11,88, né? Basicamente desse ano, 12,49 dos últimos 12 meses. Então, um yield bastante compatível assim, com os outros fundos de mercado, um pouquinho abaixo, né? O que puxou esse yield para baixo? Foi esse afundamento nos pagamentos aqui do mês de março e abril, né? Que realmente o fundo sofreu nesse sentido, porque ele era um fundo bastante pequeno ainda e era muito atrelado ao IPCA, basicamente não tinha muito hedge, e ele sofreu muito devido à marcação ao mercado nesse período aqui. Mas nesse ano, né, ele já entregou basicamente R$ 9,29, ou seja, um linearizado de R$ 1
por mês, o que daria esse yield de 10,8 puro aqui, né? Ou da forma que ele descreve aqui em cima, né, dos últimos 12 meses, chegando a 12,49. Essa curva que é interessante a gente analisar quando o spread de crédito abriu no início do ano aqui, né, quando as debêntures sofreram um pouco mais, devido ao evento da Americanas, da Light, que causou aumento do spread, na verdade, uma situação um pouco irreal, né, porque você tinha debêntures, por exemplo, boas, de boa qualidade, com spread mais alto, porque o mercado estava realmente assustado com a situação de crédito da Americanas, da Light e demais companhias, né? E à medida que o tempo foi passando, o spread foi voltando à normalidade, foi tendo fenômeno de compressão de spreads, né? Então, o que o fundo apresenta aqui? Né? Nesse gráfico azul, ele se compara ao IMAB, né? É o gráfico roxo, é a rentabilidade dele, e o gráfico verde é a IDA dos infras, né? Então, o que a gente tira de conclusão desse gráfico aqui? Quando a gente olha friamente, a gente olha que o fundo ele está abaixo das NTNBs, não é verdade, pessoal? Então, a gente já faz essa leitura aqui. Mas essa não seria uma leitura por si só completa, né? Então, eu montei esse gráfico de rentabilidade aqui, porque eu gosto de analisar assim com bastante critério, né? Para a gente entender o que aconteceu desde o início, né? Então, percebam, a cota desse fundo, desde o início, né, ele era um fundo mais bem cotado, ele passou por esse afundamento de cota no início do ano, depois voltou a R$ 100 aqui, acima de R$ 100, e hoje se encontra em R$ 95, né, com uma tendência aqui de queda, basicamente, no pós-emissão. Então, a gente vê esse mesmo desenho na curva verde, que é a curva, basicamente, de rentabilidade do fundo. Ou seja, essa rentabilidade do fundo aqui, ela acabou sendo mais problematizada devido à redução de cota, basicamente. Mas a redução de cota aconteceu por quê? Porque por causa da redução do dividendo, né? Teve muita gente que não se contentou com esses dividendos baixos aqui e acabou saindo, a cota acabou caindo, acabou havendo um desbalanceamento entre oferta e demanda aqui, né? Não houve muito interesse, o valor da cota caiu. Após isso, né, quando o pessoal viu que o fundo voltou a pagar normal, que era uma situação temporária, né, muito derivada das NTNBs também, você vê a cota subindo novamente. Mas a análise fria e geral, comparando ao IMAB aqui, é que o fundo, em todo esse período aqui, ele apresentaria uma rentabilidade muito similar ao IMAB. Esse é um IMAB puro, né, mas sabendo-se que, na melhor situação, se você segurar um título do IMAB, qualquer título aí, até o vencimento, você paga 15% de imposto, né? Então, nos 10%, você teria que descontar 1,5%, né? Já iria para 8,5%. Então, mesmo se aplica aqui. Se a gente descontar os 15% desse 9,63%, vocês vão ver que ele vai ficar muito similar à rentabilidade do fundo, né? Então, o fundo, em linhas gerais, a gente pode dizer que ele está pagando um dividendo quase que em linha com os títulos públicos, né? Depende muito do período, né? Logicamente, que você adquiriu, né? Se você adquiriu ele com um preço bom, com deságio, né? Você certamente está com o dividend yield on cost acima das NTNBs. Para fechar o vídeo aqui, né? Isso que é interessante a gente colocar o comentário do gestor sobre o resultado do mês. Então, o resultado do mês dele, na verdade, ó, ele coloca o resultado dele foi menos 0,14 centavos negativo por cota, né? O que ele fez? Isso é importante a gente saber. Ele utilizou 89 centavos de reservas por cota para fazer esse pagamento aqui, né? Utilizou basicamente rendimentos acumulados, né? Então, novamente, vamos passar um pouquinho aqui para trás aqui, vamos passar a DRE do fundo e vamos nesse gráfico aqui do final. Aqui a gente tem a situação dos últimos meses, vocês vejam que esse mês ele apanhou bastante, né? Devido a esse processo de abertura da curva de juro, né? Vamos ver como é que isso fica no pós-emissão agora, com essas alocações que ele está fazendo em CDI, isso deve potencializar um pouco o resultado do fundo, blindar um pouco o fundo melhor com relação a esse aumento das NTNBs, né? Então, essa era uma geral, né, pessoal, sobre esse produto aqui, o nosso RBIF 11, né? Então, deixei ele no nosso canal aqui para que cada um estude, faça a sua avaliação, faça a sua leitura, né, leia os relatórios. Eu considero ele um produto interessante, né, por tudo que foi falado aqui, pela característica ESG,
pela essa missão que ele passou, o crescimento de patrimonial, principalmente essa alocação, originação de operações que ele faz, estruturação das operações que proporcionam operações de maior rentabilidade. Então, esses seriam pontos positivos. Pontos negativos, realmente, a liquidez do fundo, por ser um ponto menor, e outro ponto negativo é que realmente o dividend yield dele, a rentabilidade total dele, assim, está muito próxima lá, quase em linha com as NTNBs, né? Mesmo tirado 15% do imposto. O vídeo de hoje era isso. Grande abraço a todos, ótimos estudos. Fique com Deus.